Pronto, iniciou. Vamos lá. Derivadas direcionais. Vamos ver, continuando ainda na parte de derivadas, vamos ver agora trabalhar um pouco com derivadas direcionais, onde a ideia agora é de você complementar as derivadas parciais por meio de que você pode estar direcionando, mostrando a direção e o sentido, e aí você poder encontrar determinados valores, tá certo? Então, é bem interessante essa parte agora. Qualquer dúvida, como sempre, pode perguntar. Vamos ver uma parte introdutória, definição e depois exemplos, como sempre, né? Bem, nós já tínhamos visto que as derivadas parciais, ela mede a taxa de variação, uma das variáveis, né, separadamente, ou seja, ela vai medir a taxa de variação de x fixando o valor de y como constante. Ou mede a de y fixando o valor de x como constante. Então, é assim que você consegue aí estar calculando a taxa de variação, tá certo? Nas derivadas parciais, como nós vimos anteriormente, que é o que diz aqui esse texto, né? As derivadas parciais medem a taxa de variação quando uma das variáveis é fixada. Geometricamente, você considera um x uma constante, né? O k aqui uma constante, e significa que será interceptado o gráfico na função do plano no eixo y. Ou seja, se x eu estou considerando uma constante, ele vai fazer um corte aí no eixo y. E ao contrário, se eu colocar o y como constante, né, o gráfico vai cortar o plano paralelo ao eixo do x, tá certo? É só uma questão daquilo que nós já temos visto como derivadas parciais. A partir do cálculo de derivadas parciais, você pode analisar o comportamento das curvas resultantes dessas intersecções, né, como nós tínhamos visto já anteriormente. No entanto, se esse plano ele não for paralelo ao eixo x nem ao eixo y, né, significa que as duas variáveis elas são variadas, ou seja, elas estão variando. Eu não vou mais trabalhar isoladamente as duas, mas vou trabalhar ao mesmo tempo essas variáveis, né, o x e o y. Aí, nesse sentido, é o que nós chamamos que, para que eu possa trabalhar, eu tenho agora que, pelo menos, dar um sentido e uma direção, né? Aí eu consigo formalizar, é o que nós chamamos de derivadas direcionais. Por quê? Porque, a partir de agora, a gente vai dar agora um sentido e uma direção. E toda vez que eu dou sentido e direção, eu tenho aí um vetor, porque o vetor ele é justamente aonde ele dá sentido e onde ele dá a direção de um determinado ponto, ou uma reta, ou um plano. Sempre que ele coloca que tem sentido de direção, aí eu tenho aí um vetor. Consequentemente, essas variações, né, ela com sentido e com direção, elas vão ser direcionais. Ela vai ter uma direção. E aí nós trabalhamos com as derivadas direcionais. Na matemática, as derivadas direcional de uma função multivariada, ou seja, duas ou mais funções, que é o que nós estamos vendo, ao longo de um vetor que ele chamou de U, né? Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, pode ser o U, pode ser o V, né? Então chamou de U. Em um dado ponto x, intuitivamente responde à taxa instantânea naquela variação na função, movendo-se através do x com a velocidade especificada por vetor. Então, quem vai dizer o movimento disso aí é o vetor, né? Então, o vetor é que vai estar direcionando isso aí. Ou seja, a derivada, de maneira geral, ela tem a noção da derivada parcial, né? Que tem essa mudança, essa taxa de mudança nas curvas, mostrando o sistema de coordenadas, né, dentro, sendo constante. No entanto, para analisar o comportamento resultante dessa intersecção, a gente utiliza justamente as derivadas direcionais para que possamos ver através dos vetores, tá bom? Vamos ver aqui uma definição, e através da definição vamos tentar compreender melhor. Então, por exemplo, a derivada direcional de uma função f de x qualquer, f de x e y qualquer, né? Nós temos aí duas variáveis, x e y, na direção e no sentido de um vetor u. Então, ele está dizendo aí que tem um sentido e tem um vetor, né? Então, tem sentido, tem direção, sempre que tem
sentido e direção, como já dito, é um vetor, é calculada pela expressão abaixo, essa expressão aqui, no qual dá a taxa de variação f de x, a direção e o sentido no vetor unitário. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar antes, ó, o que nós tínhamos antes aqui, né? A gente calculava separadamente. Então, ele vai pegar aqui, ó, vai derivar a função em função de f de x ainda, considerando o y constante, e depois derivar em função de y, considerando o k constante. No entanto, ele vai pegar essas duas variáveis e vai juntar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ver com o vetor u qual foi a variação, né, no vetor u. Então, qual foi a variação em x e qual foi a variação em y. Fazer uma variação. E também ele calcula o módulo dessa variação. O módulo da variação é a distância, né? Se vocês estão bem lembrados, já na revisão que nós fizemos anteriormente, aliás, no cálculo 1, aí nós vimos que o módulo é a distância entre dois pontos. Então, o vetor, quando ele está em módulo, isso quer dizer que ele vai estar trabalhando justamente a distância, que nada mais é do que a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Simplesmente isso. Então, é através disso aí que a gente consegue entender. Ora, se eu pegar essa daqui, ó, e vou dividir, multiplicar aqui cada um deles, então eu vou ter aqui o vetor u, né, no x e o vetor u no y, ou seja, o valor, né, que a gente vai ter dessa alteração em x, dessa alteração no... O vetor é justamente essa alteração que está sendo dada, né, e dividido pelo módulo, tanto um quanto o outro. E aí, para que eu possa encontrar o df du, né, df du aqui, em xy, né, du por causa do vetor, né, tem que lembrar que o du aqui é o vetor. Então, eu vou ter aqui, ó, que o df du, eu vou pegar a derivada dessa função aqui, em função de x, e multiplico pela variação obtida em x, dividido pelo módulo, né, do vetor, e somo também com a mesma coisa, né, a taxa de variação em função de y, multiplico pela variação em y e divido também pelo vetor, né, pelo módulo do vetor. Devemos saber que o módulo do vetor, como eu acabei de dizer agora há pouco, nada mais é do que você pegar o valor de x do vetor, elevar ao quadrado, pegar o valor de y do vetor e elevar ao quadrado, né? Ou seja, quanto foi que teve no valor de x, qual foi a variação que teve, e no valor de y, qual foi a variação que teve. Essa variação é que nós elevamos ao quadrado e extraímos, eu tenho o valor do módulo em u, tá certo? Se eu fizer uma aproximação da produção na direção e no sentido de um vetor, ele é dado justamente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Observe que antes nós fazíamos separado. Fazíamos, incrementava no valor do ΔX e calculava o y como constante. E fazia o contrário depois, né? Então, eu teria duas aproximações. Nesse caso agora, eu faço uma única aproximação. De que forma? Vou pegar a função em si, né, com valor aproximado, vou pegar esse df dx aqui calculado e vou multiplicar aqui pelo valor de u, pelo módulo. Então, quando eu fizer isso aqui, eu tenho uma aproximação vetorial, podemos assim dizer, né, na direção e no sentido daquela produção que eu quero. Então, se eu alterar a produtividade em um valor, né, próximo do valor de x e próximo do valor do y, quanto será essa aproximação na produção? Vou colocar como exemplo, né, para ver se vocês entendem aí. Então, por exemplo, essa função que nós já vimos trabalhando com ela, eu vou trabalhar com a mesma função, porque aí você pode comparar anteriormente com outras questões. Então, essa função, que é a função que representa a produção de feijão, em resposta à quantidade de nitrogênio x, quilo por hectare, e a lâmina de água, que é y, dada em milímetro. Então, foi dada essa função, já conhecida por vocês, como eu disse, e aí ele diz, olha, analise qual será a produção de feijão quando a dose de nitrogênio passar de 100 para 102 kg por hectare, e a lâmina variar de 200 para 201. Nós fizemos isso anteriormente, essa aproximação, mas fizemos uma aproximação por meio de um valor, como é que eu posso dizer assim, separado. Eu fazia de 100 para 102, aí calculava a aproximação, dava o valor, e depois fazia
a de lâmina de 200 para 201, também separado. Nesse caso aqui, a gente vai fazer tudo junto. Vamos derivar separado, mas depois a gente junta. Né? Essa é a ideia do vetor. Tá certo? Então, vamos lá. Solução. Se a gente fizer aqui o cálculo da produção no ponto 200 e 100, então, olha, eu vou utilizar aqui a função, minha função, né? Se eu quiser saber qual é o cálculo da produção, eu vou logo substituir. Sempre, ó, em todos eles, se vocês observarem aqui, ó, né? Vou demonstrar aqui anteriormente, se eu quiser calcular aqui a aproximação, eu tenho que saber qual é a minha produção, né? Qual é o resultado da minha função, sem ser derivada, a função original. Aí depois é que eu calculo a função aqui derivada, nesse caso aqui é a derivada direcional. E depois o valor de U. Eu preciso desses três valores para que eu possa calcular aqui a minha aproximação. Então, eu vou fazer logo o quê? Vou calcular esse valor. Depois calculo o valor de U, né? Que eu preciso do valor de U para calcular. Tá aqui o valor de U, ó, do U em módulo, né? Do U em módulo. Preciso dele para poder calcular o df dx. O df dx aqui, eu preciso do valor do U em módulo. Então, eu preciso calcular ele, e depois esse daqui, e no final eu somo. Essa vai ser a ideia. Algo muito simples. Então, vamos lá pelo exemplo. No exemplo aqui, eu vou calcular aqui a produção logo no ponto 200 e no ponto 100. Aliás, é o contrário aqui, né? No ponto 100 e no ponto 200. Ó. Não tinha visto isso. Deixa eu corrigir aqui. Até porque na hora de substituir, ele vai estar aqui, ó, 100 e 200. Só na hora de escrever, só. Mas ele está certo, aí os cálculos estão todos certos. 100, 200. Aí agora sim. Bem, se eu quero calcular aqui qual é a produção no ponto 100, 200, então é só substituir, né? Onde for x eu boto 100, onde for y eu boto 200. Calcula aí esse valor aí. Faça-me esse favor. Para ver se vai condizer com o meu resultado. Professor, dá 2.677. Isso mesmo. É isso?
Professor, Pois não. o senhor pode explicar passo a passo como chegou esse resultado, por favor? Qual sim? Isso aqui só foi substituído, né? Peguei a função que já existe aqui, ó. Aonde tiver o x, p de x, eu coloquei 100, onde tem o y, coloquei 200. E aí resolvi. Simples assim. Entendeu aí? Eu fiz. Pegar e multiplicar, somar, elevar ao quadrado. Não tem muita dificuldade. Entendeu? É porque, assim, a minha dúvida era se resolvia primeiro as positivas e depois as negativas. Era assim ou resolve tudo? Pode também. A ordem não altera em nada. Você pode multiplicar tudo. Se você vai resolver com a calculadora já faz isso automaticamente. Ela vai somar o que é positivo com positivo, o que é negativo com negativo. Aí depois é que ela vai subtrair o positivo do negativo e colocar o sinal do maior. Na calculadora faz tudo isso. Não tem como você calcular isso aí na mão. Tem, né? Mas dá muito trabalho, né? Tem, né? Claro, você vai pegar aqui. A primeira coisa que você vai fazer aqui, é multiplicar esse por esse, né? Então, 12,771 vezes 100, aí vai ficar aqui 1.277,1. Aí vai somar com isso. Aí 200 vezes 7,96, aí você vai multiplicar aqui, 2 vezes 6, 16, 2 vezes 9, 18 com 19, 2 vezes 7, 14. Então, vai ficar 14, aliás, 2 vezes 6, 12, né? 14, 14 não, 15. 15,92. No entanto, 15,92, quando eu botar 2 zeros aqui, então vai andar mais duas casas, então vai ficar 1.592. Aí aqui multiplica 200 vezes 100, vezes esse número, 100 ao quadrado vezes esse número, 200 ao quadrado vezes esse número aqui, quando somar tudo, dá isso aqui. É possível fazer na mão, né, calculando direitinho, mas com a calculadora você faz linearmente e chega ao resultado. Professor, e esse sinal negativo, ele não vai ser mais com menos dá menos? Ou Não, ignora isso? não existe isso numa soma. Isso aí foi visto lá na revisão. Não existe mais por menos, menos por mais, essas coisas, questão de sinal. Isso aí é quando você está multiplicando ou eliminando parêntese. Um sinal de fora do parêntese com um sinal dentro de um parêntese. Que em nenhum caso você vê isso. Ou multiplicando um número pelo outro. Mas se você vê o número que está na frente é negativo, mas o de dentro é positivo. Então, vai ficar negativo do mesmo jeito. Agora, se eu tivesse menos, por exemplo, menos 0,0913 vezes menos 100, um exemplo, aí eu ia fazer menos por menos mais. Mas aí não tem. O que está dentro do parênteses é tudo positivo. Eu só preciso me ater os números que estão em parênteses, né? São todos Sempre. positivos. Se ele for negativo, eu tenho que fazer a regra de sinal. Mas se ele fosse negativo aí, também estaria elevando ao quadrado. Todo número negativo lá ao quadrado fica positivo. Entendeu? Então, se for fazer isso na mão, tem que fazer passo a passo. Eleva primeiro ao quadrado, para depois multiplicar, para por último somar. O professor, Pois não. professor, Sim? acaba que sendo levando ao quadrado, mesmo que tivesse sinal negativo entre parênteses, anula o sinal, né? Ele fica positivo, né? É positivo isso. Ok? Bem, continuando aqui. Agora eu vou fazer o cálculo das derivadas parciais, né? Observe que aqui eu só fiz o cálculo da produção. Aí aqui agora eu vou fazer o cálculo das derivadas parciais. Então, vou pegar aqui a função e vou derivar em função de x, né? Derivar aqui em função de x, ó. Aqui em função de x aqui é zero. Professor, Derivar. Pois não. eu estou saindo do trabalho, vou para casa agora, viu? Quando eu chegar, eu volto para a aula. Kelly, durante a aula, relaxe, saia, entre, fica à vontade. Não pode atrapalhar a aula para avisar que vai sair. No Mas máximo, aí deixa o senhor faz a chamada e eu me prejudico.
Aí na próxima aula você avisa. Não atrapalhar Ok, um raciocínio de cálculo é complicado. tá certo, então desculpa. Nada tranquilo, viu? Voltando aqui. Então, olha, bem, sim. Como eu estava dizendo, eu tenho uma função aqui e vou derivar a função aqui em função de x, né? Então, aqui, ó, não tem x, é constante, zero. Aqui tem a variável x, derivada de x é 1. Uma vez esse número, é ele mesmo. Então, ele veio para cá. Aqui não tem x, então a derivada disso aqui é uma constante, é zero. Aqui tem x, a derivada de x é 1. Uma vez o número restante, olha aqui, 0,0152y, né? Porque a derivada de x deu 1, uma vez isso é ele mesmo. Menos, a derivada de x ao quadrado é 2x, 2x vezes esse valor dá 0,1826x. E aqui não tem x, é zero. Então, está aqui a derivada em função de x. Quando eu derivar e substituir aqui os valores, 100 e 200, então vou encontrar aqui, ó, multiplicando, substituindo, eu achei esse valor. Então, eu já achei o valor da minha primeira derivada parcial, é menos 2,449. Né? Ou seja, a gente sabe que qualquer variação nessa função, em x, eu vou ter um decréscimo de 2,449. Então, se eu variar x, que está em função de x, ó, eu vou ter um decréscimo, né? Decrescerá a uma taxa de 2,449. Vou fazer a mesma coisa agora, mas agora em função de y. Vou derivar em função de y. Aqui é zero, porque não tem x. Aliás, não tem y, é zero. Aqui é zero também, porque não tem y. A derivada de y é 1. 1 vezes 7,96 é 7,96. Mais a derivada de y é 1. 1 vezes 0,0152x é ele mesmo. Aqui não tem y, é zero. E a derivada de y ao quadrado é 2y. 2y vezes 0,0854 é 0,01708. Aí aqui agora eu vou substituir, né, os valores 100 e 200. Então, 100 e 200 aqui, substituindo os valores. Ó. Calculando, eu vou ter aqui 6,064. O que significa? Que qualquer alteração que eu tiver em y, no valor de y aqui de 200, eu vou ter um acréscimo de 6,064. Qualquer que seja o valor. Né? Cálculos das derivadas direcionais. Então, observa aqui que eu fiz as derivadas parciais, tá certo? Agora vamos para direcionais. Para a derivada direcional aqui, ó, em P, em função do vetor, tá certo? Eu vou ter agora que levar em consideração justamente esse acréscimo aqui de 100 para 102, que é o sentido que ele tem crescendo, e ele está crescendo de 200 para 201. Então, esse sentido de crescimento aqui é o que eu vou calcular. Então, eu vou calcular aqui, ó, já tem o valor da derivada parcial, tanto em função de x, que deu menos 2,449, e agora há pouco que calculamos em função de y, que deu 6,064. Então, já tenho esses dois valores. Preciso agora saber o valor do módulo, né? Com esse acréscimo aqui, de 100 para 102. Então, o módulo, o valor de x no vetor vai ser 2, que é o acréscimo. E o valor de y no vetor vai ser 1, que saiu de 200 para 201. Tá aí, ó. Então, no x, o x vai ser 2 e o y vai ser 1. Pode ser representado dessa forma, tá certo? Sem problema nenhum. Como também, deixa eu me colocar aqui, eu não coloquei. Também poderá, se quiser.
Poderá ser representado dessa forma aqui, né? Também. Tá certo? Está indicando aqui que o primeiro aqui é o x, e o segundo aqui é o y, né? E o vetor 2, 1. Ou seja, teve um aumento no valor de x de 2 unidades e teve um aumento no valor de y de 1 unidade. E aqui é a direção que eles estão, direção em sentido, que a gente vê. Esse aumento aqui foi direção em sentido, então a gente consegue. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar esses valores, né? Aqui, ó, e vou substituir aqui. Quando eu substituo, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O 1 em módulo, né? Que é a distância. 4 mais 1, 5. E aí o módulo vai ter raiz de 5. Alguma dúvida até aí? A minha dúvida, professor, naquele dia que eu comentei com o senhor, era essa... O senhor me tirou aquela dúvida lá dessa raiz, né? Que lá, se tivesse só um aqui, cortava, não era? No caso, tivesse só esse 2 e não tivesse esse 1. Sim, O senhor lembra lá que eu comentei com o senhor? Sim. Se fosse somar alguma coisa assim nesse sentido, né? Sim, eu lembro. Isso mesmo. Mas agora que eu entendi, agora ficou entendido. Primeiro aqui você tem que elevar ao quadrado, porque está dentro do radical. Ó. Então, para eu resolver esse radical aqui, eu tenho que resolver o que está dentro dele. Então, o que é que eu vou fazer? 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1. E agora eu somo 4 mais 1, 5. Eu não posso ter a raiz de 4 mais a raiz de 1. A raiz de 4 é 2, a raiz de 1 é 1. Aí ia dar 3. E a raiz de 5 é 2,23. Aproximadamente, é uma raiz aproximada. Não é uma raiz exata. Tá certo? Alguma dúvida mais até aí, gente? No caso, esse 2 e 1 seria o 2 do 102 e o 1 do 201? Isso. É porque ele diz isso. Analise qual deverá ser a produção de feijão quando a dose de nitrogênio sair de 100 para 102. Então, esse 102 aqui é o sentido, a direção que ele está indo. Ele está aumentando. Ele está indo no sentido de um acréscimo no valor. Né? E de 200 para 201. Então, quando eu faço isso, eu acho o módulo, a distância entre um e o outro, entre o x e o y aí. E quando eu acho essa distância da raiz de 5, para que eu possa estar entendendo quando ele passa no valor variável. Certo aí? Certo. Pronto. Então, se eu quiser saber aqui qual é esse valor aqui agora, né? O x sobre o módulo de u, então eu vou pegar aqui o valor 2, né? E substituir aqui. E o módulo de u, raiz de 5. Correto? Certo, gente? Certo, professor. Pronto. Agora tem uma coisa. Quando o radical aqui, ele está num denominador, ele é um número irracional. Aí eu não posso dividir um número pelo número irracional. Só posso dividir por número racional. Aí o que é que eu faço? Eu vou ter que transformá-lo em um número racional. Por isso tem um nome chamado racionalização, um assunto chamado racionalização de denominadores. Ou seja, tornar o denominador um número racional. Como é que eu faço isso? Quem lembra? É até uma questão daquela primeira provinha lá que eu boto para vocês fazerem. Tá lá. Pode repetir a pergunta, por favor? Professor. Como é que eu faço para racionalizar o denominador? Multiplica ao inverso a primeira pelo inverso dela? Não tem nada de inverso aí. Até porque aqui é uma fração só. Como é que eu vou multiplicar a primeira pelo inverso dela? Não tem. É uma única fração. Divisão de fração por fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cadê a segunda fração aqui?
Só estou vendo uma. Fração é um número dividido pelo outro. Para ter duas frações, tem que ter outro traço aqui com o número dividido. Eu só tenho um traço aqui, então só tenho uma fração. Racionalização. Professor, ou então eu vou colocar o 1 abaixo do denominador raiz quadrada de 5, ou eu vou multiplicar tanto o numerador 2 ou o denominador raiz de 5 por raiz de 5. Certo, é isso. Por que eu faço isso? Eu acredito que seja a regra. Sim, mas por quê? Tem que ter um sentido. Eu vou multiplicar, simplesmente, vamos lá. Eu faço isso aqui, não é isso que você está dizendo? Exatamente. Pronto, por que eu faço isso? Para eliminar a raiz. E se essa raiz aí tivesse 5 ao quadrado? Aliás, se fosse uma raiz cúbica, em vez de ser uma raiz quadrada. Deixa eu chegar nela aqui. Deixa eu ir para ela. Só um instante. É só uma suposição, né? Deixa eu... Você está dizendo uma coisa, eu quero agora... Vou botar aqui no cantinho, viu? Estão vendo aí no cantinho aqui, não tá? Agora vamos dizer que aqui fosse, em vez de ser uma... Aqui fosse 3. E aí? Eu acredito que iria fazer o mesmo processo. Sim. Mas aí eu não ia poder eliminar, porque quando eu multiplicasse isso aqui, ó, aqui, ia ficar raiz de 5 vezes raiz de 5 ao quadrado. Aí o quadrado com o quadrado aqui, eu elimino, ficou 5. Nesse caso aqui, esse caso aqui, ó, se eu multiplicar, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. Aí esse aqui vai ficar isso, ó. Aí, eu não posso eliminar. Fica complicado, professor. Sei não a resposta. Tá vendo aí que nem tudo é como parece? Olha, na realidade, você vai eliminar esse radical aqui. Nesse caso aqui, eu preciso de um radical que, multiplicando, o índice se torna igual ao expoente. Meu objetivo é deixar o índice igual ao expoente, né? Quando eu multiplico e divido por ele mesmo, por que eu não altero a resposta? O que significa multiplicar o número e dividir por ele mesmo? Tiago, você que colocou isso no chat aí, o que significa? Desculpa, professor, chegou. Poderia repetir a pergunta, professor, por favor? Por que eu estou multiplicando por raiz de 5 e dividido por raiz de 5? Por que multiplicar e dividir pelo mesmo número? Eu falei sobre isso lá atrás. Há um ano atrás, né? Há um semestre atrás. Olha aqui. Aqui, por exemplo, né? Olha, 2 raiz cúbica de 5. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso, para eliminar esse cubo aqui, eu preciso de um 5 ao quadrado. Se eu colocasse aqui, ó, aí você vai concordar comigo. Ó, se eu colocar aqui elevado ao quadrado e elevado ao quadrado, aí eu ia ter aqui, é a raiz cúbica, né? Foi uma falha aqui.
Observa aqui. Ó. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5. Para eu poder eliminar esse cubo, eu preciso de um 5 ao quadrado. Porque quando eu fizer aqui 1 mais 2, eu vou ter 3. Concorda? Aqui, ó. 1 mais 2, eu vou ter 3 aqui, ó. É isso? Certo, professor. Aqui não tem 1, mais 2, 3. Aí eu posso eliminar. Na realidade, como aqui eu tenho 3, o índice, e o 5 aqui está elevado a 1, para eu poder eliminar esse índice aqui, eu vou precisar de um 2 aqui. Ó. Aí eu vou somar o quê? Na raiz, eu repito a raiz e somo os expoentes dela. 1 mais 2, 3. Aí eu elimino aqui, ó. E aqui em cima, ele mesmo. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Aí eu racionalizei o denominador. Eu deixei o denominador um número racional. Então, eu sempre vou multiplicar e dividir pelo número que eu possa eliminar o radical aqui, o índice. Então, se eu tenho 1, eu preciso de um 2. Se eu tiver um 2, eu preciso aqui de 1. Se aqui fosse um... Olha um outro exemplo qualquer. Vou botar aqui só para extrapolar um pouco mais. Digamos que aqui sejam 10. E aqui eu tenha um 3, um exemplo. Então, se aqui é 10, ó, e ali né, e eu tenho aqui um 3, então aqui eu vou precisar 10, 10, mas aqui eu vou precisar de o quê? De um 7, né? Concorda? Vou chegar aqui, ó. Vou precisar de um 5. De um 5 elevado a 7. E aí eu teria, assim, né? Um 5. Olha aí. Então, se eu tenho um 10 aqui, e aqui está 5 elevado ao cubo, né? Então, eu vou precisar aqui de um 7, né? 10 menos 3, 7, porque eu vou somar 5 mais 3, 10. Aí eu elimino esse radical. O objetivo sempre é eliminar o radical. Né? Sempre é esse o objetivo. Então, fica isso aqui. Agora, a pergunta é, por que multiplicar e dividir pelo mesmo número? Seja esse aqui, qualquer que seja. Por quê? Essa é a pergunta X. Quem sabe me responder? Porque o denominador e o número de cima tem que ser racionais, os dois, para serem resolvidos. Não entendi não, Jacques, o que você disse. Tanto o denominador
tanto o 5 de baixo quanto o 5 de cima tem que ser um número racional para poder ser resolvido? Não, não é racional, é irracional, raiz de 5. Porque eu estou multiplicando e dividindo. Eu podia só multiplicar o de baixo? Podia multiplicar só o de baixo. Porque eu tenho que multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Porque aí o senhor está considerando as duas variáveis. Não, eu só quero eliminar o radical do de baixo. Meu objetivo é só eliminar o radical do de baixo. Pega aí na calculadora. Porque dará o mesmo número só. Sim, mas por que daria o mesmo número? Em que sentido? Pega aí na calculadora. Porque a gente não pode deixar a raiz no denominador, professor. Sim, isso eu sei. E por que eu não só multiplico o denominador pela raiz? Porque eu tenho que multiplicar o numerador também. Essa é a pergunta. Eu poderia multiplicar só o de baixo aqui. A raiz de 5 embaixo é eliminável. Por que eu tenho que multiplicar o de cima? Pega aí a calculadora de vocês. Pegue e divida. 2 dividido por raiz de 5. Dá quanto? 2,23. 2, não. Raiz de 5 é que é 2,23. 2 dividido por raiz de 5 vai dar 0, alguma coisa. 0,89. 0,9, não é isso? 89. 89. Agora pegue 2 vezes raiz de 5 e divida por 5. ,17. Não. Tem que dar a mesma coisa, senão tem uma coisa errada. É, aqui dá a mesma coisa, professor. Tem que dar a mesma coisa. 2, 0,89 raiz de também. 5. Olha, 2,2,23 dividido por 5 vai dar 0,89, não é isso? Isso, professor. Isso. Isso. Tanto esse daqui quanto esse daqui são iguais. O que foi que eu fiz? Eu não alterei o resultado. Eu peguei aqui, ó. Peguei esse número e esse daqui. Eles são iguais. Eles só estão apresentados de maneira diferente. Aqui ele tinha Observe que quando eu calculei aqui, eu só fiz transformar esse número nesse aqui, mas o valor dele é igual. Se eu dividir esse por esse, é igual a mesma coisa que eu dividir esse número aqui por esse. Por quê? Porque eu não alterei o valor. Eu alterei a apresentação do número. E como é que eu fiz isso? Eu multipliquei o número por 1. Eu multipliquei por 1. Concorda? Concorda, gente? Multipliquei por 1. Ou vocês não estão entendendo aí? Eu entendi. Se dá o mesmo valor, então praticamente o senhor multiplicou por 1. Quanto é raiz de 5 dividido por raiz de 5?
Entendeu aí? Eu peguei esse valor aqui e multipliquei por 1. Ó. Isso aqui é 1. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Peguei esse número, multipliquei por 1, deu ele mesmo. Eu não alterei o resultado. Então, sempre que eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, quer dizer que eu estou multiplicando por 1. Aí há uma multiplicação por 1. Está aqui, ó. Esse número aqui multipliquei por ele mesmo. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 1. Aí o que é? E por que eu faço isso? Para racionalizar o denominador. Eu quero deixar o número racional. Só isso. Eu só fiz mudar a apresentação dele. Simplesmente isso. Quando eu venho e faço isso aqui, ó, do mesmo modo, ó, esse número está aqui, né? Quando eu multiplico e divido por ele mesmo, ó, observe que sempre é por ele mesmo. Estou multiplicando por 1. Se eu pegar 2 e dividir por raiz décima de 5 ao cubo, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes raiz décima de 5 à sétima dividido por 5. Esse número aqui é igual a esse. É igualzinho. Por quê? Porque eu multipliquei ele por 1. Eu só fiz modificar a forma de apresentação dele. Deu para entender aí agora? Sim, professor. Perfeito. Então, se alguém hoje, qualquer época, perguntar a vocês por que você tem que multiplicar e dividir pelo mesmo número, aí você diz, só estou mudando a forma de apresentação da fração. Porque quando eu faço isso, eu simplesmente estou multiplicando por 1. Porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Sempre que eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, estou multiplicando por 1. Aí fica fácil de entender. Professor, nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto, resumidamente. Não tem nada a ver o que você disse. Que aqui não é fatores, é quociente. Eu estou dividindo. O que não altera o produto é porque eu estou multiplicando por 1. E 1 é um elemento neutro na multiplicação. Essa é a regra. Estou multiplicando por 1 porque 1 é um elemento neutro na multiplicação. Certo? Bem, então está aqui ó, o que eu falei, né? Transformei. Fiz a mesma coisa com o y, né? Que é 1, aqui, ó. Dividi. Racionalizei. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Então, está aqui esse valor e esse igual a esse igual a esse. Agora, eu vou substituir aqui, ó. Nesse lugar aqui, eu vou colocar esse. E aqui eu vou colocar esse. Né? Então, venho aqui, ó. Substituindo já lá os valores, né? A gente lembra que na derivada parcial, a gente calculou agora há pouco, em função de x deu menos 2,449 e em função de y deu 6,064. Aí aqui é só multiplicar esse valor por esse, dividir por esse e somar esse por esse e por esse. Confira aí se dá esse valor. Professor, enquanto o pessoal está conferindo, tem como o senhor explicar novamente só essa questão da responder essa pergunta que o senhor fez? Porque na hora que o senhor foi responder, a minha internet caiu aqui. Sim, Tiago. Isso aqui no caso? Isso, sim, senhor. Bom, o que eu estou dizendo aqui, Tiago, é isso. Eu tenho 2 raiz de 5. Esse número aqui é igual a esse. O que está aqui é a forma de apresentação. Por quê? Porque eu multipliquei por 1. Raiz de 5 dividido por raiz de 5, ele é igual aqui a 1. Quando você colocou lá no chat e disse, porque multiplica pelo número e divide por ele mesmo. Certo? Perfeito. Mas você podia dizer, porque essa divisão é igual a 1.
E qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, isso são regrinhas da multiplicação que existe. Então, quando eu pego qualquer número aqui e multiplico por ele mesmo, aqui, ó, isso quer dizer que eu não alterei o resultado. Por isso que se eu fizer 2 dividido por raiz de 5, dá 0,89. E se eu fizer 2 vezes raiz de 5 dividido por 5, dá 0,89. Porque eu multipliquei e dividi pelo mesmo número. Qual era o meu objetivo? Eliminar esse radical aqui. Para eliminar a raiz de 5, eu preciso de uma raiz de 5. Se eu botar só a raiz de 5 aqui, e botasse 1 aqui em cima, isso quer dizer que ia ficar um número diferente. Então, quando eu preciso de raiz de 5, então eu vou multiplicar e dividir por raiz de 5. Fazer aqui uma fração que dê 1. Por isso que quando eu tenho isso daqui, ó, eu faço a mesma coisa. Eu tenho 2 raiz de 10 sobre raiz quinta, raiz de 5 ao cubo. Ora, se aqui tem um índice 10, eu preciso aqui de um expoente 7, porque 7 mais 3, eu elimino com 10, ó, 10, 10. Aí eu elimino aqui embaixo. Então, esse número aqui é igual a esse número aqui, ó. Por quê? Porque eu multipliquei por raiz décima de 5 elevado a 7 e dividi por ele mesmo, raiz décima de 5. Então, multipliquei por 1. Entendeu aí? Certo? Bem, então chegando aqui, ó, encontrei esse valor, né? Então agora, o que isso significa? Significa que a taxa de 0,52145 irá aumentar a produção por uma unidade. Observe que agora eu coloquei um aumento no geral. A cada unidade que for colocada, ele vai ter esse aumento geral. Né? Certo aí? Alguma dúvida, gente? Professor, depois lembra de colocar essas aulas no Drive, por favor. Sim, eu sempre coloco. Agora tem que ter no devido tempo. Não que irei colocá-las. O senhor poderia pegar o finalzinho da aula e usar para isso, né? Seria razoável, né? Se eu só tivesse a aula para fazer, mas eu tenho outras atividades, Jadson. Vocês, depois de aula, talvez fiquem de folga. Eu falo, professor, nessa aula, pegar o finalzinho, 10 minutinhos final e para fazer isso na nossa aula, né? Tem que baixar a aula, eu gosto de nomear, eu sou organizado. Então vai ter o seu tempo, não se preocupe. Como eu faço... Só uma sugestão mesmo, desculpa. Sim, eu aceito, tranquilo aí. Aliás, e eu entendo, aceitar é outra história, né? Sugerir, tudo bem. É porque é muito fácil dizer assim, olha, você pega o finalzinho da aula e faz isso. Se eu termino mais cedo, isso quer dizer que é porque tem alguma coisa para mim fazer. Não é simplesmente porque eu gosto de terminar mais cedo e vou sair mais cedo. Em hipótese nenhuma. Entendeu aí? Então é só aguardar, não se preocupe não. Ela vai chegar cedo ou tarde. Mas ela chega. E isso é um fato, viu? Tá certo? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui a aproximação agora da produção, com direção e sentido de um vetor. Então, vou pegar aqui o que nós tínhamos visto anteriormente, está aqui. X mais delta y, y, aliás, x mais delta x, y mais delta y, vai ser aproximadamente, né? Vou pegar o valor que nós calculamos lá anteriormente, logo no início, deu 2.677, uma coisa assim. Agora eu pego o valor da derivada, que acabamos de calcular, né? Tá aqui,
da derivada direcional, né? E com o valor de U, que é a raiz de 5. Também já fizemos. Então, aqui vai ser o x mais o ΔX, é o 102, o y mais ΔY é o 201. Vou pegar a produção, né, geral aqui, e vou pegar aqui a derivada direcional e multiplicar pelo valor de U. Veja aí quanto dá esse valor aí. Aqui, ó. O valor mais o que nós calculamos. Deu 2.678. Isso. Meu Deus, também. Vírgula. Isso. 95 no meu. Aproximadamente 96, né? Certo? Isso, professor. Vamos para uma segunda definição. Você pode também reescrever de outra forma, tá certo? É uma outra definição também. Chamei de definição 2. Então, se eu pegar o vetor das derivadas parciais, que era denominado de vetor gradiente, gradiente vai ser como se fosse o delta invertido, né? Ele é indicado dessa forma aqui, ó. O gradiente da função, tá vendo aqui, ó? Um delta como se fosse invertido, né? Quando você vê esse símbolo aqui, sempre significa isso, gradiente. Vetor gradiente, sempre vai significar isso, viu? Quando você vê esse delta invertido, é um vetor gradiente. Tá certo? O que é que ele é? Nada mais é do que as derivadas parciais. É o vetor gradiente. Certo? Só que aí ele tem, quando ele fala as derivadas parciais com direção e sentido. Por exemplo, eu vou chamar de U aqui, eu vou considerar o U igual àquela razão existente lá entre o vetor e o módulo do vetor. Entendeu? O vetor e o módulo. Então, se eu pegar aqui o vetor gradiente e multiplicar, que é as derivadas parciais, a mesma coisa que a gente vê, só estou reescrevendo de maneira diferente. E multiplicar pelo U, né, o U vetor, que vai ser a razão do vetor dividido pelo módulo do vetor, eu tenho outra apresentação aqui, ó. Outra maneira de apresentar, né? Então, a mesma coisa vai ser derivada direcional, né, da função aqui, ó, do vetor U, com o gradiente da função vezes U, né, que é o vetor. Se considerar que seja um V, ou qualquer outra letra, um W, geralmente a gente sempre utiliza para o vetor o UWV, geralmente, mas pode ser qualquer letra. Essas são as mais comuns para ser utilizada. Então, se eu usar um vetor V, é a mesma coisa, a razão, tal, vou reescrever da mesma forma, tá certo? Então, não tem problema nenhum, viu? Tanto um quanto o outro. Tá certo aí? Então, vamos aqui responder essa questão aí. Vocês conseguem responder? Não sei, professor, posso tentar. É bom, já é uma iniciativa boa tentar.
expressão no caso U seria 5 e 1, né? 5 não, 5 e 0,10, né? Olha aqui. 0,05 Ah, certo. e o outro 0,1, né? Professor, Pois não. eu vou precisar sair agora, porque eu vou pro médico agora à tarde, de 12h30, viu? Certo. Não esqueça de colocar presença em mim. Na próxima aula você avisa. Tá certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá? Vamos fazer aqui o cálculo, né? Calcule pela derivada direcional a taxa... Deixa eu ler a questão anterior, né? Considerando o custo de combustível diesel utilizado numa colheitadeira mecanizada, dados por C em função de x, y igual a x vezes y. É bem simples mesmo essa função. Calcule pela derivada direcional a taxa de variação da função no ponto 0,7, 18, né? X 0,7 e y 18, para estimar o gasto possível se os valores aumentarem para 0,75 e 18,1. E estime também o provável valor gasto com diesel se o ponto de variação 0,7 e 18 for para 0,69 e 18,3. Né? Nesse caso aqui, no primeiro caso, você vai estar aumentando em 0,05 o valor de x e 0,1 o valor de y. E no segundo caso, você vai estar diminuindo em 0,01 o valor de x e aumentando em 0,3 o valor de y. Correto? Vamos primeiro para o primeiro caso. Né? Então, ele diz, calcule pela derivada direcional a taxa de variação no ponto 0,7, 18, para estimar os gastos em 0,75 e 18,1. Então, eu vou primeiro calcular a produção, né?
Agora que eu vi aqui que está 75, é 0,7, né? Produção, não 75. Produção aqui, 0,7. Então, aqui é só multiplicar, né, gente? Não tem segredo, né? Muito simples, né? O x é 0,7, o y é 18. Só multiplicar 0,7 vezes 18 dá igual a 12,6. Então, o custo é de 12,60 reais, certo? Simples, muito simples. Cálculo das derivadas parciais. Você vai derivar também, né? Então, você tem a função custo principal, a derivada da função custo em função de x, né? Derivada de x é 1, uma vez y é y. E substituindo aqui os valores, né? Tem. Eu substituir aqui no lugar do o x não tem, eu boto o valor de y, né? E o y não tem, eu coloco o valor. Então tá aqui. Derivando agora em função de y, derivada de y é 1, uma vez x é x. Também substituindo o valor, dá 0,7, né? Então, em função de x é 18, em função de y é 0,7. Essas são as derivadas parciais. Agora vamos para derivadas direcionais, tá certo? Então, o vetor do gradiente aí no ponto 0,7 e 18 é dado por essa equação, né? O vetor. Então, a derivada aqui em função de x, nesse valor, eu continuei, não sei de onde eu tirei 75, eu continuo com ele. 0,7. Eu gosto de copiar e colar, né? Aí dá nisso. Errou um, erra o resto. Faz parte. Então, pronto, corrigindo aqui. Né? Então, vou pegar aqui a derivada quando for em função de x, né? Se a gente bem lembrar aqui, ó. Só para trazer, ó. Derivada, aqui, ó, em função de x, 18, né? Que é o valor de y, 18. Em função de y, 0,7, que é o valor de x, ó, 0,7. Tá certo? Só para relembrar aí, ó. Então, ó. O vetor do gradiente é 18,07. Certo aí? Confere. Agora aqui, ó. Variar o ponto 0,7, 18 para o ponto 0,75 e 18,1 significa variar na direção e no sentido do vetor 0,05, vai sair de 0,7 para 0,75, e 0,1. Certo? Estão entendendo aí? Sim, professor. Pronto. Feito isso aí. Aí você vai fazer aqui, ó, calcular o módulo aqui. Deixa eu subir esse. Isso não está dando para ver, não. Ah, não. Deixa eu tentar subir aqui. Se o senhor estiver colocando alguma coisa abaixo da parte de cima. Viu agora? Isso, dá para ver certinho. Deixa eu consertar aqui os outros. A gente substitui, né?
Calculei também para... Enquanto eu vou consertando aqui. Calculando aí, ó. Espere. Confere. Então, calculei o resultado final. Tira a raiz desse número. Zero vírgula 111. Ou 112 ou 0,1118, ou 1118. E o 11 aí o 8, que vem depois é um 8, né? Tem que arredondar, né? Professor, Pois não. professor, aqui embaixo está correto mesmo, é 0,75? Sim. Ele está variando de 1,07 para 0,75, de 18 para 18,1. Pronto, feito isso aí, né, nós já achamos o valor de U. Nós já temos o valor aqui do vetor gradiente, que é 18,07. Né? Então, eu posso vir aqui, ó, tá certo? Através do que foi calculado e ver a derivada aqui da função custo. Vou pegar o vetor gradiente e multiplicar aqui pelo U. A gente já sabe aqui, ó, que o vetor gradiente deu o quê? 18,07. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar isso por esse, mais esse por esse. Então, vou somar aqui, ó. 18 vezes o vetor gradiente de x e 0,7 vezes o vetor, aliás, vezes o U, né? Que é o módulo, o vetor dividido pelo vetor em módulo. Aí, feito isso aí, ó. 8,05 mais 0,626. Então, tá aí a minha variação para cada unidade. A taxa de variação na direção em sentido de um vetor unitário. Então, sempre que eu subir uma unidade do vetor, né? Tem isso. Quando sobe uma unidade do vetor, então ele tem esse valor a mais. Esse valor a mais para cada unidade acrescentada, né? Isso. E aí, claro e evidente que eu posso fazer a aproximação na direção e no sentido. Né? Fazendo a aproximação na direção e sentido, vou pegar o valor, que eu calculei agora, né? Da derivada direcional, e vou calcular aqui o custo direção e sentido. Então, eu vou pegar o custo lá, que foi R$ 12,60, pegar esse valor aqui, 8,676, e o valor de U, né? O valor de U. O valor de U deu 0,1118. Então, substituindo aqui, só as unidades para saber. 12,6, que é o custo lá. 8,676, que foi a derivada direcional do custo. E o valor de U, do módulo, né? U em módulo. Se multiplicar isso dá aproximadamente 13,57, né? E aí a gente pode até reais.
Agora, para encerrar por hoje, faça a segunda parte. Ele saindo de 0,7 para 0,69, então observe que vai ser negativo, né? Vai ser 0,01, né? Negativo, menos 0,01, e 18,3, então vai ser 0,3, o Y. Né? Se a gente fosse colocar aí, a gente pode até utilizar, usa a letra V para ficar diferente do outro. A letra V que fica mais fácil de entender. V para vetor e vetor módulo, né? Vocês já sabem que vão pegar já algumas partes que está feito já, né? Então, você vai começar pela parte das derivadas direcionais, né? Entendeu? Então, que vai sair de um valor para o outro. Então, você vai calcular só, né? Se for as derivadas parciais, a produção vai ser a mesma, as derivadas parciais também são as mesmas, aí nas derivadas direcionais, é que você também calculando vai dar o mesmo, né? Vai dar um pelo outro, você calcular as derivadas direcionais. Agora, a partir deixa eu colocar aqui, peraí, só para dar uma... É isso? Saindo de zero, isso aqui só vai ter essa mudança aqui, ó. De 0,7 para 0,69. Certo? Ele é negativo. E aqui 0,3, né? Aí o resto é só seguir.